Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Fran Maciel, sou psicanalista. Esse aqui é o Mundos Internos. Estamos aqui trabalhando no Diário Estoico, tentando encontrar uma maneira de aplicar em nossas vidas. Mas antes de a gente começar a reflexão de hoje, eu vou pedir para vocês curtirem esse vídeo, verificar se a inscrição de vocês está ativa aqui no canal e deixe seu comentário no final, tá bom? Vamos continuar aqui. Hoje, no dia 21 de agosto, ele vai falar o seguinte: não seja infeliz de antemão. É prejudicial para a alma ser ansioso com relação ao futuro e infeliz antes da desgraça, mergulhando-a na ansiedade de que as coisas que ela deseja possam continuar sendo suas até o fim. Pois tal alma nunca estará em repouso, ansiando por coisas futuras. Ela perderá a capacidade de desfrutar as coisas presentes. Sêneca, Cartas Morais. Se pararmos para pensar, é estranho como nos preocupamos ansiosamente com alguma má notícia iminente. Por definição, a espera significa que algo ainda não aconteceu, de modo que se sentir mal de antemão é totalmente voluntário. Mas é isso que fazemos, roendo as unhas, sentindo o estômago embrulhado, destratando as pessoas à nossa volta. Por quê? Porque algo de ruim poderia acontecer logo. O pragmático, a pessoa de ação, está ocupado demais para perder tempo com tamanha tolice. O pragmático não pode se preocupar com cada resultado possível de antemão. Pense sobre isso. Na melhor das hipóteses, se a notícia se revelar melhor do que o esperado, todo esse tempo foi desperdiçado com medo desnecessário. E na pior das hipóteses, fomos infelizes durante um tempo adicional por escolha. E que uso melhor você poderia fazer desse tempo? Um dia que poderia ser o seu último? Você quer gastá-lo com preocupação? Em que outra área você poderia fazer algum progresso, enquanto outros poderiam estar sentados na beira de seus assentos, aguardando passivamente algum destino? Deixe a notícia chegar quando for o momento. Esteja demasiado ocupado com seu trabalho para se importar. Freud já disse sobre isso, né? Ele fala que a gente sofre muito mais na imaginação do que na realidade. Justamente por causa dessa condição da ansiedade, né? Que a gente fica imaginando possibilidades, imaginando cenários, imaginando o que pode acontecer, e isso nos causa sofrimento e angústia. E, de fato, a realidade, muitas vezes, ela não é tão catastrófica quanto nós imaginamos. E mesmo quando ela é, a gente recebe, de fato, uma notícia muito dramática e muito triste, muito contundente, que vai, de fato, balançar a nossa vida, né? De como ela está no momento. Ainda assim, antecipar essa notícia nos causa uma angústia totalmente desnecessária. É fácil concordar com isso, mas muitas vezes a gente não consegue fazer isso que ele está dizendo, né? Aquelas pessoas que têm, e aí é chamado de neurose obsessiva, né, nesses casos, essa condição de ficar imaginando cenários, sabe, de ficar assim, então eu tô aqui, mas se acontecer tal coisa, eu vou fazer isso, senão aquilo outro. E ela começa a enxergar possibilidades, ela começa a pensar em alternativas, e é sempre lidando com uma coisa assim, muito, eu vou fazer isso se aquilo acontecer, eu vou fazer aquilo se aquilo outro acontecer. E ela vai sofrendo nesse processo. Então, é fácil a gente falar para não fazer isso. Mas como é então que a gente faz para não fazer isso? E aí eu vou dizer para vocês que isso não é uma coisa que vem do seu querer. Você não é assim porque você quer ser assim. Você foi estruturado dessa forma. A sua estrutura que foi constituída em você, enquanto você crescia, lá na sua primeira infância, desde o seu nascimento até ali os seus primeiros anos de vida, é naquele momento que essa sua estrutura de como você vai funcionar na vida, ela é formada. Então, o que aconteceu com você naquele período é que vai fazer você chegar nesse momento. Por isso as pessoas não são iguais. Porque além de ser uma coisa assim, aconteceu tal coisa comigo, tem o fator de aconteceu isso e eu interpretei dessa forma. Então, por isso a gente vê muitas vezes crianças que têm uma criação super igual, do tipo, as coisas traumáticas, digamos assim, que aconteceram na infância foram as mesmas. No entanto, cada um interpretou da sua forma, cada um recebeu aquilo de um jeito e teve uma carga psicológica diferente uma das outras. Então, a estrutura, a constituição do sujeito, ela é individual. Ela é subjetiva e individual. Você não tem como transferir o seu jeito de ser para outra pessoa. Então, voltando a dizer, então, como a gente faz para não ser assim? A gente precisa
muitas vezes, voltar para aquela primeira infância e tentar ressignificar aquilo que nos aconteceu. Não é esquecer, não é deixar para lá, não é ignorar, não é achar que foi exagero, nada disso. É você olhar para aquilo que aconteceu, lembrar do que aconteceu, repetir o que te aconteceu, e aí você elabora e você transforma o seu entendimento inicial, que era de uma criança lá, sem estrutura psíquica formada, sem preparo, sem estrutura familiar, muitas vezes. Aquela interpretação, você refaz ela hoje. Não é que você vai deixar de ser aquilo, você vai transformar aquilo em outra coisa. Porque aquilo que aconteceu com você antes, você carrega até hoje. Tem uma frase, né, que diz que a infância é um chão que a gente pisa a vida toda. Então, essa sua constituição de neurótico obsessivo provavelmente veio lá da sua infância. Então, a gente precisa olhar para isso. E aí a gente vai ver as relações familiares, as relações na escola, a forma como as pessoas falaram e nos trataram. Muitas vezes, as coisas que nos aconteceram, a pressão que a gente teve na infância, faz com que a gente tenha tido uma carga, por exemplo, de responsabilidade que a gente não estava pronto para ter naquele momento da vida. Mas tivemos. Então, a gente lidou com isso como a gente podia. É a melhor forma? Provavelmente não. Foi o que a gente conseguiu fazer. Então, volta, vamos olhar para isso de novo, para tentar elaborar agora com uma cabeça mais adulta, compreendendo melhor as coisas, compreendendo de forma adulta o que aconteceu com a gente lá atrás, identificando que as pessoas que estavam à nossa volta também eram seres humanos falhos. Quando a gente é criança, a gente tem essa idolatria pelos nossos pais, né, pelos adultos da nossa vida, e a gente acaba não tendo esse filtro de que eles também podem errar. E aí, quando um adulto erra com uma criança, a criança internaliza que ela está errada, não é o adulto que está errando, entendeu? Então, a gente carrega isso como uma forma de trauma mesmo para a vida toda. Então, eu preciso dizer a vocês que fazer terapia é o que vai ajudar. Mas, voltando ao tema aqui do título, né, que é Não Seja Infeliz de Antemão, eu diria que isso é possível somente com a terapia. Eu não conheço e eu nunca vi, por mais que as pessoas afirmem isso, mas eu nunca vi alguém conseguir deixar de ser ansioso sem tratar a ansiedade. E aí eu vou dizer para vocês que existem diversas formas de ansiedade diferentes. Existe o transtorno de ansiedade generalizado, que é o TAG, que é um diagnóstico, é uma coisa que a pessoa precisa de acompanhamento psiquiátrico para a medicação, e que isso é muito raro, na verdade. Porém, o traço de ansiedade todo mundo tem. Então, você ter momentos de ansiedade na sua vida é o normal, é o comum, e você não está doente por causa disso, tá? Você não tem nenhum transtorno de ansiedade, porque você, de repente, está à beira, né, próximo de fazer um concurso público, por exemplo, que é uma coisa que você quer muito, e aqui você está te dando ansiedade, mas isso é pontual, é por causa desse evento específico que está te deixando ansioso, né? E aí você pode ter um evento específico da sua natureza aí, né, da sua vida particular. Quando que vira um transtorno? Quando qualquer coisa, mesmo as coisas corriqueiras do dia a dia, acabam sendo fontes e geradores de ansiedade. E aí a pessoa, ela não consegue, ela acaba tendo prejuízo no seu dia a dia. Então ela perde capacidade de trabalhar, de estudar, de sair na rua, ela evolui para ter crises de pânico, então ela acaba tendo muitas idas ao hospital achando que está realmente morrendo, porque ela está tendo crise de pânico. Então, o prejuízo no dia a dia dela é concreto, é real. Não é uma coisa pontual e isolada por algum evento específico, tá? Então, isso tem diferenças. Mas eu preciso dizer a vocês que sim, sofrer por ansiedade, né? Sofrer antes da hora é uma coisa que vai te causar angústia dobrada, triplicada, quadruplicada, porque não é algo que vai te trazer nada produtivo. Mas, de novo, é mais fácil falar do que fazer. Tenho que novamente convidar vocês a fazer terapia. E indico especificamente para esse tipo de que você busca, né? Se você quer buscar esse tipo de terapia, eu indico vocês análise psicanalítica,
porque é o que vai olhar para isso de uma forma muito mais profunda. Eu não acho que existe abordagens, uma melhor que a outra. Não é essa a questão. Existe o que você está passando e o que é melhor para você neste momento. Então, por isso que eu estou indicando nesses casos, nesse exemplo que eu dei, a psicanálise é o mais indicado. O TCC, que é terapia cognitivo-comportamental, ele vai te dar um treinamento para você lidar com as coisas do dia a dia, mas ele não vai lidar, muitas vezes, com a causa. Aí depende muito também da abordagem do terapeuta, como é que ele vai abordar o TCC. Então, ele vai, muitas vezes, te dar recursos para você lidar prático com alguma coisa, mas ele não vai buscar a causa do... Sabe, de onde é que surgiu isso? Por que você sente essa necessidade de ficar montando cenários na sua cabeça? Ele não vai dizer isso. Ele vai, de repente, falar assim, então você vai... Quando você começar a pensar isso, você vai ter uma técnica de respiração, uma técnica de meditação, uma técnica específica para você mudar esse tipo de pensamento. Mas não vai buscar a causa lá da raiz. Essa é a diferença. E tem diversas outras abordagens também que são indicadas. Nenhuma delas, como eu disse, é melhor do que a outra, mas tem a indicação para o que você precisa e para o seu momento, para que você consiga encaixar melhor mesmo, para você ter o resultado que você busca na terapia. Muito obrigada por estarem aqui. Se gostaram desse vídeo, deixem o seu like, comentem alguma coisa e a gente se vê de novo amanhã. Ótimo dia para vocês e até lá. Tchau!